Irmãos, eu tenho falado, né, não só aqui, mas lá no Morumbi, onde eu prego, ou em Veracruz, nas terças-feiras, o quanto que eu tenho aprendido com o profeta Eliseu. Eu não tinha ideia da grandeza, né, dessas passagens tão pequenas que a Bíblia passa para nós, do profeta Eliseu, e de uns milagres que, comparado com os outros, parecem uns milagres assim, né, parece que é mais pequeno que os outros. Quando você olha assim, parece que é uma coisa tão simples, comparado com a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas, mandar o sol parar. Aí ele vem, aumenta um azeite de uma viúva, ele vem e levanta um martelo de dentro da água, ele manda os soldados cavar uns buracos lá, uns poços. Na nossa história hoje, ele apenas joga uma farinha na panela, né? Tirar a morte que está dentro de uma panela. Mas isso tem a ver com o ministério dele. Elias não tinha ninguém, não andava com ninguém, praticamente não falava com ninguém. E ele estava numa luta muito grande contra os falsos profetas, aquela idolatria tão grande que tinha no tempo de Eliseu. Mas as pessoas estavam tão perdidas que elas nem sabiam se Deus existia ou não no tempo de Elias. Elias quer dizer que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso que eles gritam lá no Monte Carmelo, só o Senhor é Deus. Na verdade, estão falando o nome de Elias praticamente. O Senhor é Deus. Então ele veio para lembrar o povo de Israel que só o Senhor é Deus. No caso de Eliseu, os dois nomes você vai ver que se parecem muito, Elias e Eliseu. Porque os dois têm a ver com Deus. E o nome Eliseu significa Deus é a minha salvação. Deus é o meu socorro, Deus é o meu refúgio. Olha a diferença de ministério de um para o outro. Então o propósito do Eliseu é apresentar para as pessoas que Deus, Ele é o Salvador, que Deus Ele está perto, que Deus Ele está ali, querendo auxiliar, ajudar, socorrer. É por isso que o Eliseu, diferente do Elias, ele quer estar perto das pessoas. Ele vai aonde tem necessidades, sabe? Se tem uma viúva chorando, ele vai estar lá. Se tem os filhos dos profetas passando fome, ele vai estar lá. Se tem um exército cheio de soldados quase à morte, ele está no meio. Ele está ali, meus irmãos, para mostrar que Deus é esse socorro, que Deus é essa salvação. E por isso que a gente aprende tanto nas pequenas histórias do Eliseu. Eu estava dizendo do impacto que teve para mim, por exemplo, a história daquela viúva. Para mim, uma história maravilhosa, que creio que cada história pode impactar mais uma pessoa que a outra, é claro. Mas quando o Eliseu, ele chega na casa da viúva, ela descarrega um monte de coisa ruim, porque o coração dela estava daquele jeito. Meu marido morreu, o meu marido servia a Deus. Olha, o que adianta servir a Deus se a gente perde o marido? Meu marido servia tanto a Deus, por que Deus não curou ele? Olha só, é o que passa na cabeça daquela viúva. Estamos devendo até o pescoço, olha que coisa ruim, né? A dívida é tão grande que o credor vai vir, vai pegar meus filhos, vai levar para a escravidão. Ela fala tudo isso para o profeta, sabe? Ela está com a cabeça cheia. Ela só pensa no que ela não tem, no que ela perdeu. E parece que isso é uma norma na nossa vida. Parece que a gente só pensa naquilo que a gente não tem, o que a gente perde. É por isso que o profeta, quando ela está falando tudo aquilo, o profeta olha bem para ela e diz assim: o que você tem na sua casa? É como se Deus olhasse para nós e dissesse: Gilberto, o que você tem? Olha bem para o que você tem. A resposta dela foi na lata, sabe? Na minha casa não tem nada, né? Eu posso imaginar, sabe, a força que ela colocou naquelas palavras. Não tem nada. Só tem uma botijinha de azeite, né? Imagine ela falando isso. Mas tinha muito mais do que uma botija de azeite. Deus deixou 2 filhos, aqueles 2 filhos ajudaram ela para buscar as panelas lá vazias, as vasilhas vazias.
Ela tinha um monte de vizinhas e vizinhos que queriam ajudá-lo, forneceram aquelas vasilhas. Ela tinha força para pegar aquela botijinha aí derramando. Olha, o profeta não fez nada. Ele não faz nada, ele deixa que a mulher, os filhos da mulher, os vizinhos, que eles façam tudo. Ele não coloca a mão em nada. Como se querendo mostrar assim e dizer para aquela viúva, olha, Deus está com você, Deus é a sua salvação, não sou eu. É Deus que é a sua salvação. Olha quanta coisa você tem. Tem filhos, você tem casa, você tem um pouco de azeite, você tem vizinhos, e muito mais do que isso. O que seria muito mais? Você tem Deus. Deus está bem perto de você. Às vezes a gente fica pensando que a gente não tem, aquilo que se foi embora, e esquece daquilo que a gente tem, que Deus colocou nas nossas mãos, que Deus permitiu que estivesse nas nossas mãos. Sabe, irmãos, é assim que eu gostaria que os irmãos também olhassem para a vida de vocês, para a igreja, e agradecessem a Deus. Mas vamos para a nossa história hoje, porque também está no capítulo 4, e é a nossa continuidade, a morte na panela. Tem um versículo que deixa muito claro esse texto hoje aqui, que nós vamos ler, que é, há um caminho que parece certo ao homem, mas no fim são caminhos de morte. Nós vamos ver que um rapaz, ele faz o quê? Ele pega algumas ervas bravas, venenosas, ele coloca dentro da panela e as pessoas comem. Aí você pode imaginar que ele está colocando a morte dentro da panela. Mas vamos ver como tudo isso aconteceu. Aqui no versículo 38, gostaria que você voltasse comigo aqui no versículo 38, que diz que voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Olha, você já percebeu nas poucas histórias que nós contamos de Eliseu, que Eliseu é o profeta dos dias, dos tempos difíceis. Havia fome naquela terra. Quantas vezes você lê isso na palavra de Deus? Havia fome naquela terra. Ora, meus irmãos, não vai ter uma fome em lugar nenhum, inclusive em Marília, não vai ter uma necessidade, uma dificuldade, em tempo nenhum, seja aqui na nossa cidade, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, seja individualmente em nós, que Deus não tenha permitido. Agora, se Deus permite que tenha esse tempo difícil, esse tempo de fome, olha lá, que a palavra de Deus está dizendo no versículo 38, havia fome naquela terra, então é porque Ele tem um propósito. Deus tem um propósito para mandar os tempos difíceis. Ele tem um propósito santo, aliás, sempre um propósito santo. E aí, meus irmãos, para que serve? Às vezes Deus, com seu propósito santo, Ele quer punir. Ele quer punir. Ele quer que os seus filhos sejam punidos para que dependam mais dEle, né? Ele quer provar aquele coração, saber o que está dentro do coração, não que ele não saiba, mas nós não sabemos. Nós não sabemos, às vezes, se vamos ficar firmes ou não, até que venha uma provação, até que venha o dia difícil. E aí a gente descobre que veio o dia difícil, e nós ficamos firmes. Numa família, numa igreja, meus irmãos, é num tempo difícil que as pessoas vão mostrando o seu verdadeiro valor. A mãe, o pai, os filhos, os irmãos em Cristo dentro de uma igreja, né? É na turbulência que Deus costuma revelar a Ele próprio de um jeito que a gente nunca imagina. Como é bom quando Deus se levanta e se revela, quando a gente está pensando o pior, Deus vem e Ele acalma aquela tempestade. Como aconteceu com os apóstolos, que aquele barco estava quase afundando, eles acordam Jesus, Senhor, não te dá que nós estamos morrendo, né? E Jesus se levanta e acalma a tempestade. Eles viram ali que Jesus, ele tinha poder até sobre a tempestade. Aprenderam aquilo naquele momento de aflição.
Então, meus irmãos, como é que nós nos portamos em tempos difíceis? Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, né? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua fé é o quê? A tua fé é pequena. E o Eliseu, ele está consciente dos tempos difíceis. Ele está consciente que as famílias estão sendo provadas, que tem muito trabalho para fazer. Meus irmãos, quando vem uma tempestade, tem muito trabalho para fazer. Eu estava vendo aquela tempestade que deu agora nos Estados Unidos. Olha, muitas casas são derrubadas completamente, as ruas são invadidas de madeira, de toda aquela sujeira. E o que nós vamos fazer? Uma pessoa simplesmente pode olhar e dizer, vamos mudar daqui, né? Mas a maioria, eles preferem pegar a sua vassoura, a sua carriola, a sua caminhonete, e eles dizem o quê? Nós vamos vencer esse tempo difícil. Então, o Eliseu, ele faz isso, meus irmãos. O Eliseu não foge, não abandona, não fica achando culpados. O que ele faz? Ele vê naquele tempo difícil uma oportunidade de crescimento. Olha aqui uma outra coisa, irmãos, no versículo 38, diz que havia fome naquela terra, e que os filhos dos profetas estavam o quê? Assentados na sua presença. Irmãos, aqui você tem duas coisas importantes: o investimento do profeta, como nós falamos, e o companheirismo daqueles profetas, daqueles jovens, né? E o que ele está fazendo aqui? Ele está investindo, ele aproveita aqueles tempos difíceis, não foge, ele vai de encontro com a necessidade, ele chega naquela cidade lá, aonde a miséria impera, aonde eles não têm nem o que comer, olha só, e o que ele encontra? Um monte de rapaz. Muitos rapazes, e eles estão com o coração ardentes, eles estão prontos para ouvir o profeta ensinar, eles estão assentados na presença do profeta. Ou seja, meus irmãos, o Eliseu, nesse tempo difícil, ele investe na vida espiritual, que é o que Deus deseja mesmo, o crescimento, o amadurecimento espiritual. Podia faltar o quê? Nesse lugar aqui não tem chuva, as coisas estão difíceis, não tem chuva, mas nós temos boa vontade. Não tem comida, pode não ter comida, mas a palavra de Deus não falta. Olha só, meus irmãos, faltava comida, faltava, a Bíblia está dizendo aqui, só que não faltava a palavra de Deus, não faltava. Então ele sabia, meus irmãos, o Eliseu, que se ele trabalhasse com aqueles jovens podiam impactar o mundo, e impactou. Meus irmãos, quando nós estudamos, por exemplo, o pastor João, o estudo dos profetas, ele nunca começava o estudo dos profetas com profetas maiores, profetas menores, ele nunca fez isso. Quando ele dava aula, ele falava, primeiro profeta, ele colocava exatamente o Elias, e depois o Eliseu. Por quê? Porque ele entendia que grandes profetas como o Isaías, como Amós, como Jonas, esses grandes profetas que escreveram livros na Bíblia, eles eram discípulos de quem? De Elias e de Eliseu. Então o Eliseu, ele estava plantando uma semente ali, naquele coração, naqueles corações, né? De jovens que iam impactar aquela nação. E também você vê, não apenas investimento, você vê companheirismo. A fome, a necessidade, a falta de chuva, a miséria toda ali, não separou aquelas pessoas. Elas ficaram mais unidas ainda. Eles estão sentados na mesma mesa, e melhor, meus irmãos, eles vão comer da mesma panela. Olha que lindo, né? Na mesa do Senhor, comendo da panela fornecida pelo Senhor. Eu vejo assim um exemplo muito bom para os membros aqui, para os jovens dessa igreja, ter o prazer de participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, comer da mesma panela, que é a palavra do Senhor. Então nós vamos chegar nesse ponto da panela. Aqui está uma ordem do profeta. Vamos ali, meus irmãos, no versículo 38. Então, eles estão assentados na presença do profeta, e ele disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, ou seja, no fogo, e faz um caldo de ervas,
para os filhos dos profetas. A ordem que ele dá para talvez o Geazi aqui, né? O atrapalhado Geazi. Pega uma panela bem grande, coloca ela lá, se fosse hoje seria no fogão, né? Então coloca ela no fogo e faz uma sopa de erva para alimentar esses rapazes, esses homens que estão aqui. Bom, meus irmãos, o desejo dele é alimentar, e uma panela é posta no fogo. Agora, o que representa essa panela? É importante, você vai ter a panela, você vai ter o que se joga dentro da panela. Para mim, meus irmãos, essa panela, ela representa o nosso coração. Representa o coração do homem. Veja só, o coração do homem é como uma panela mesmo, né? Quando você compra um computador, estava dizendo ontem, né? Eu nunca comprei assim um computador novo, jamais. Eu sempre ganhei, graças a Deus eu ganhei, usei, e o que eu escrevi eu fazia tudo nesses computadores. Mas aí os meus meninos, no meu aniversário, resolveu me dar aí, né, um notebook, eu ganhei novinho, né? Então, assim, o que tem dentro dele, quem que colocou? Eu, correto? O que tem dentro deles, eu que coloco, certo? A mesma coisa. Uma dona de casa, quando ela vai fazer uma comida, a panela está vazia, ela lava a panela, correto? E aí ela vai colocar as coisas dentro dessa panela. Olha, irmãos, imagine o nosso coração. Você entrega o seu coração para Jesus, o seu coração é o quê? Ele é lavado. Ele é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Ele diz claramente, fostes lavados. Então, lá também em 1 João, no capítulo 1, né, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, ou seja, nos limpa de todo pecado. Mas uma coisa é Jesus lavar e limpar o nosso coração. É você lavar, limpar a panela, mas se você deixa a panela vazia, jogada, é como o pastor Edilson estava falando, né, aquela casa vazia. Aquela casa vazia, meus irmãos, uma casa vazia, ela vai pegando um cheiro estranho e ela vai se enchendo de poeira e de sujeira. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Naturalmente, você vai lá, deixa um quintal vazio, se não plantar nada nele, daqui a pouco está cheio de mato, está cheio de coisa ruim, está cheio de espinho lá dentro. O nosso coração é assim. Então, Deus, Ele quer que coloquemos dentro dessa panela o quê? Coisas boas, o nosso coração, temos que encher o nosso coração. E aí você imagina, né, que aquela panela que uma dona de casa vai fazer uma comida, ela faz uma comida, ela come daquela comida? Ela come daquela comida. É claro, ela fez, ela também vai ter fome, como seus filhos, como seu marido. Só que não somente ela vai comer, mas aquela comida ela vai poder dar também para o seu marido, para os seus filhos, ou alguém que estiver ali comendo. Eles vão comer da mesma panela. Veja só, irmãos, como é importante aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração. Então, o nosso coração é como essa grande panela aqui. Vamos para o livro de Salmos, no capítulo 111. Gostaria que você fosse comigo, lá no livro de Salmos, no capítulo 111, não, capítulo 119. O versículo é 11. Abra comigo lá, Salmos, capítulo 119 e versículo 11. Você conhece esse versículo? Conhece. Olha lá. Escondi ou coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que Deus quer que nós coloquemos dentro dessa panela? A palavra. Escondi, eu coloquei a tua palavra no meu coração. Olha como isso ajuda para não pecar contra ti, né? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. O desejo que ele tem é que a palavra de Deus habite, esteja dentro do nosso coração. Quando Paulo fala com Timóteo sobre esse assunto, falando da palavra de Deus, quando ele diz, insiste em ler, em exortar, em ensinar, ele ainda falando da palavra de Deus, ele diz, meus irmãos, olha, medita estas coisas.
ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, a palavra de Deus não só nos ajuda a quê? Nos ajuda a... Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A palavra de Deus habite ricamente em vós, né? Diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Para quê? Ele explica também naquele versículo, no 16, no 17, né? Para que você possa cantar cânticos espirituais, hinos espirituais, salmodiando em vosso coração, glorificando a Deus e dando ações de graças. É o que ele diz, meus irmãos, ali. Então, um coração cheio da palavra de Deus é um coração que canta alegremente para Deus. Ele vai cantar para Deus com alegria. Ele não vai ficar olhando se alguém está cantando, para ele, eu estou cantando aqui, será que alguém está me vendo? Será que alguém não está me vendo? Né? Será que está bonito aqui atrás onde eu estou cantando? Não, ele está cantando para Deus, pouco importa. Ele está feliz, ele está salmodiando para Deus. Ele está dando graças a Deus por poder cantar, por poder ensinar a palavra, pela sua família, por ter uma igreja. Dando ali, meus irmãos, graças a Deus, podendo mesmo glorificar a Deus no seu coração. Então, um coração cheio da palavra faz isso, nos ajuda a não pecar contra Deus. Então, é por isso. O dever de encher a panela, nesse sentido, quanta coisa boa é possível colocar dentro do coração, meus irmãos. Olha, uma pessoa, ela tem que treinar, isso aí não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Às vezes a pessoa está lá, mesmo um crente, ele começa a se alimentar de coisas tão ruins, colocar coisas tão ruins dentro dessa panela, vai se enchendo de um rancor, de uma mágoa, de um ressentimento, de um medo, sabe? De uma raiva, de uma tristeza, vai se enchendo de tanta coisa, aquilo é uma panela de pressão que vai o quê? Vai explodir, vai explodir. Mas você pode encher com tantas coisas boas, né? Veja, meus irmãos, pensar no amor de Deus, nas promessas de Deus. Paulo insiste com a igreja, né? Falando, olha, pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Pense como Deus, com a mente de Deus, com o coração de Deus, né? Pensar em santificar-se ao Senhor. Como é que eu posso fazer para ter mais santidade de vida? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Como é que eu vou fazer? Não, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na palavra de Deus, né? E eu tenho que abandonar algumas coisas que eu falo. É verdade, irmãos. Tem gente que tem a boca suja, então ele tem que treinar para não, né, cala-te boca, né? Ele tem que tratar isso na vida dele. Por quê? Porque essas palavras de maldição atraem exatamente a maldição, né? Quando a gente para, então a gente para de atrair essas coisas. Às vezes, leituras ruins, ver coisas ruins, então nós temos que treinar isso aí. Você, olha, eu não posso ficar lendo isso, eu não posso ficar vendo isso, né? Eu não posso assistir isso. A amizade, você sabe que aquela amiga, aquele amigo não vai te conduzir para o bom caminho, então por que você está planejando no seu coração sair com essa pessoa? Andar com essa pessoa? Não vai te fazer bem. Então, irmãos, temos que escolher ser amigo de Deus ou amigo do mundo, né? Aqui o Davi, ele tem uma palavra nos Salmos, olha, eu não vou colocar coisa ruim diante dos meus olhos, eu vou odiar a obra daquelas pessoas que estão desviadas, né? Não vai me pegar a mim. Então ele está dizendo, olha, eu tenho duas coisas aqui, né? Colocar coisa má diante dos meus olhos, né? E também a obra daquelas pessoas que se desviam. Eu não quero estar junto com isso. É o que ele está dizendo. Eu não quero estar junto. Veja, você sabe que algumas pessoas mesmo, eles vão se afastar da casa de Deus, eles vão voltar para o mundo, e o que vai acontecer? Eles nunca vão sozinhos, eles costumam carregar pessoas com ele. É isso que o salmista está dizendo. Então, algumas coisas têm que ser tiradas do seu coração, você tem que realmente ter esse afastamento, né? Um coração perverso, diz novamente o salmista, se apartará de mim, eu não conhecerei o homem mau. Ele está dizendo, eu quero me afastar dessas coisas perversas, malditas. E também, olha, aquelas pessoas ruins que estão com aquelas coisas todas esquisitas, eu quero me afastar disso.
você se afasta de andar com essas pessoas. Você tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Mas, acredite, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você não fazer o que o salmista está dizendo, você vai jogar muita coisa ruim dentro daquela panela. Não se conformar com o mundo, como diz o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Antes, você tem que ter uma renovação do quê? De pensamento. Você não pode se conformar. Se o mundo está caminhando, meus irmãos, cada vez mais para um desvio completo da palavra de Deus, você tem que se afastar, você tem que renovar a sua cabeça. Ah, mas essa é a moda do mundo. Você não importa. Não importa. O mundo realmente está entrando dentro da igreja, está entrando com força dentro da igreja. O modo de fazer culto, o modo de pregação, tudo. Mas nós temos que nos afastar dessas coisas. Olha, assista os cultos da sua igreja, ama a sua igreja, sirva a sua igreja, enche o seu coração com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, para que no momento da aflição, o seu coração já esteja preparado para fazer o cântico para você mesmo. Por isso, meus irmãos, a panela está ali, o nosso coração está ali, sabe? Assim que nós nos convertemos, nós começamos a colocar coisas dentro desse coração, dentro dessa panela. Então a pergunta é, o que eu tenho colocado dentro do meu coração, dentro dessa panela? Agora vamos ver aqui, né, o descuido na escolha do que colocar dentro dessa panela. Voltemos a 2 Reis, capítulo 4 e versículo 39. Tudo bem, era para fazer uma sopa de erva, correto? E aí, meus irmãos, a cena aqui é uma cena triste e acaba sendo até meio engraçada, né? Imagine que o profeta disse, alguém ouviu, aí uma pessoa bem intencionada, um jovenzinho amável, sabe? Aquele jovenzinho que está pronto para tudo. Eu vejo qualidade nesse jovem. Ele está querendo ajudar. Ele está querendo mesmo, sabe, fazer alguma coisa. Ah, o profeta mandou fazer uma sopa, eu vou atrás de alguma coisa para colocar nessa sopa. Ah, hei de achar alguma coisa para colocar nessa sopa. E ele saiu, foi o primeiro, com certeza, sabe? E saiu correndo lá e achou uma parra brava, né? Mas a tradução, meus irmãos, no original, diz que é como se fosse lindas abobrinhas, sabe? Ele olhou aquela coisa bonita, sabe? Aquela coisa, umas abobrinhas, essa aqui mesmo, pegou. É por isso que o texto diz que ele pegou a capa dele e fez da capa dele uma grande sacola e encheu a capa, e falou assim, colocou o máximo que ele podia daquelas abobrinhas, ele dizendo no coração dele, oba, né? Vai dar para todo mundo, e colocou, correu lá, pegou a faca, você pode ler isso no texto, no versículo 39, começou a fatiar bem bonitinho, e jogou tudo dentro da panela. Então você está vendo, irmãos, que não foi por má intenção, ele não queria fazer isso. Até o versículo 39, lá no final, diz assim, né? Que cortou na panela do caldo, porque não conhecia. Ele não sabia que aquilo ali era o quê? Era veneno, ele não sabia. Então, irmãos, as ilusões nos levam ao perigo. Esse versículo é muito interessante, sabe? Também está no capítulo 14, igual aquele que a gente leu a princípio. Lá é o versículo 12. Esse aqui é o versículo 15, que diz, os caminhos do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio, ele inclina os seus ouvidos para o bom conselho. Então, esse jovem, meus irmãos, ele tem boa intenção? Tem. Ele quer ajudar? Quer. Mas ele tem conhecimento? Não. Ele fez a coisa certa? Não. Por quê? Porque ele colocou veneno dentro da panela. A pressa, a ilusão, causa grandes danos. Realmente foi a pressa primeiro. Esse é um problema dos jovens. Eu acho que ele poderia ter procurado melhor, não é verdade? Gastado um pouquinho mais de tempo, ele já saiu correndo, já pegou. A primeira coisa que ele achou, primeira parra, pegou e já saiu, voltou lá e colocou lá dentro, né? Se ele não conhece, o que ele podia ter feito?
perguntado para alguém, dizer assim, olha, eu peguei umas abobrinhas aqui, está aqui a coisa mais linda que eu já podia ver, tudo amarelinha, vermelhinha, olha que lindo. Isso aqui é uma comida boa? Vamos dizer que pega uma pessoa de idade e já dá logo um croque na cabeça dele. Ah, pá, né? Você quer matar todo mundo, né? Ou ele pode pegar uma pessoa e falar, não, meu filho, não, isso não é uma coisa boa, isso é veneno, meu filho. Olha o que está dizendo esse versículo 14. Está dizendo, volte lá naquele versículo lá, as trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos, parece um atalho, né? Um atalho ótimo, né? Parecia umas abobrinhas ótimas, né? Mas antes de tudo, o sábio ele pede conselho, né? Então a pressa é talvez, irmãos, um dos maiores inimigos de um crente. Não é bom agir sem refletir, diz o Provérbios, e o que se apressa com os seus pés vai errar o caminho. Quem tem pressa de ter você, com certeza, vai ter pressa de largar você. Né? A fruta colhida verde, amarga a boca. E que mais? Vai fazer mal para a tua barriga. Veja, meus irmãos, primeiro problema, a pressa. Então, não se apresse, tá? Não se apresse no seu falar, nas suas escolhas, no seu namoro. Não se apresse. O profeta Isaías, ele fala isso. Quem crê não tem pressa. Sabia? Aqui você vai encontrar esse versículo, em Isaías capítulo 28, versículo 16. Aquele que crê não se apressa. Essa é uma tradução mais conhecida. Mas às vezes você lê, quem crê, quem confia em Deus, ele não precisa ter pressa. Jovens, aprenda essa lição. Não fica pegando a primeira coisa que aparece na sua vida. Isso é muito importante para a continuação espiritual da sua vida, para o seu crescimento espiritual, para evitar grandes males. E o segundo problema desse rapaz era a ilusão, né? Como nós lemos, há caminho que parece certo ao homem, mas no fim eles são caminhos de morte. Como ensina o original, se fosse um espinho, ele perceberia que era um espinho. Se fosse um cardo bravo, ele saberia o que é um cardo bravo. Mas o original traz uma videira bonita, umas abobrinhas bonitas, mostrando, meus irmãos, que é quase igual àquela questão do trigo e do joio, a confusão que ele fez. Então esse jovem, ele foi iludido, sabe? Ele foi iludido. E acredite, esse é um problema da juventude, a ilusão. Ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, é muito forte, meus irmãos, essa questão da ilusão. Agora, vamos continuar, né? Vamos voltar para o capítulo 4. E aí eles estão comendo, né? E no versículo 40, tiraram para comer os homens, e sucedeu que eles estavam comendo eles, cada um pegou lá o seu bocado, né? E alguém descobriu e disse assim, morte na panela, ó homem de Deus, né? A morte na panela. Então foi descoberto que aquela panela estava envenenada com aquelas abobrinhas assassinas. E aí vem a pergunta, o que a gente está jogando, meus irmãos, no nosso coração? O que a nossa igreja está jogando no coração? O que os jovens estão jogando nos seus corações? É muito importante. A morte na panela. Os próprios jovens descobriram que aquelas abobrinhas eram assassinas. Foi bom que foram os jovens que descobriram. Porque às vezes os jovens, eles não conseguem descobrir que a panela só tem morte. Só tem morte. Veja o que a mídia ensina para os nossos jovens o tempo todo, para nossas crianças o tempo todo. Estava dizendo ontem, eu assistia desenho quando era criança, era a Quadrilha da Morte, só tinha nome da Quadrilha da Morte. Né? Um que era chorão, o outro que era briguento. Mas, né? Você pega os desenhos, né?
Você pode pegar qualquer um deles. Você pega lá um desenho do Tom e do Jerry, né? O Tom sempre leva pior, né? Mas tem hora que ele fica sem pelo, que ele fica macetado, daqui a pouco ele está tudo bonitinho de novo, né? Você já viu o Tom se espalhando em sangue em algum desenho? Vocês já viram? Já viram isso? Vocês, né, os mais antigos, já viram isso? Já viu isso, meu irmão Mário? Sai sangue dele? Não. Você sabe por quê, Mário? Porque foi um crente que fez aquele desenho. É um crente. Os dois eram crentes. Eram salvos. É por isso. Quem faz desenho hoje não são pessoas salvas. Tem que ter sangue. O camarada dá um tapa lá de karatê no outro, esparga, os dentes saem com sangue, sai tudo assim, sabe? Mas isso aqui é só um pequeno exemplo do que a mídia quer fazer com as nossas crianças, ensinando nossas crianças a meninos a dançar de saia, a meninas a vestir como rapazes. É a nossa mídia corrupta, plantando só coisa ruim no coração delas. Colocando horários onde os adolescentes já estão em casa, mostrando aquelas adolescentes que vão lá, que aprontam, ficam grávidas e não sei o quê, papapá, é só isso. A mídia faz isso o tempo todo. Por quê? Porque quer que você fique que nem eles. Quem que faz isso? Quem que faz esse desenho? Quem que comanda isso? Quem que escreve as novelas? Pessoas descrentes que não acreditam em Deus, olha, meus irmãos, vivem para terreiro, vivem fazendo macumba. São essas pessoas. E nós nos apaixonamos pelas novelas, pelos desenhos de hoje. Não, nós temos que dizer não, nós temos que realmente condenar essas coisas. Não podemos colocar essas coisas na nossa panela, que é o nosso coração. Eu não vou colocar isso no meu coração, eu me recuso a colocar isso no meu coração. Veja como é importante. O que estamos jogando na nossa panela? O que eu escrevi aqui? Hibridismo cristão? O que é isso, pastor? É porque agora tem o carro híbrido. Um carro híbrido é aquele que anda a combustão e elétrico. Se ele não tiver mais gasolina, ele anda do mesmo jeito. O que isso significa? Significa que hoje os nossos jovens, eles vão, e também os adultos, o povo cristão hoje, eles vão para as igrejas onde você realmente pode fazer tudo e ninguém vai cobrar nada de você. Primeiro porque você é um número lá dentro, essa aqui é a verdade. Disse para os meus jovens hoje, que Satanás ele é muito astuto. Primeiro ele vai querer tirar os nossos jovens da igreja. Por quê? Imagine ser um jovem na Igreja Batista da Fé hoje. É muito cruel, né? Como assim, pastor? Coitado, levanta domingo cedo, vai buscar a criança, acode criança aqui, monta na perua, volta cansado, criança gritando, chutando, brigando, né? E daqui a pouco tem que devolver, voltar para a igreja, ouvir a palavra de Deus, né? E eles têm que fazer tudo. É cansado. Aí chega lá na sala, o pastor fica batendo neles, coitado, coisa e tal, chama atenção, né? E eles vão para casa. Não é fácil ser um jovem aqui dessa igreja. Só que eu sou um jovem que fiz isso. Mas eu fui uma criança que alguém buscou, que um jovem buscou, que me amou, e me buscou, e me levou para a igreja. E hoje eu posso, estou com os jovens buscando, eu não estou mais buscando criança, né? Mas os jovens estão buscando, alguns adultos também. Então, isso tem um valor muito grande, são jovens que trabalham mesmo, eles não são número, eles trabalham mesmo, eles aprendem a dar uma lição, eles aprendem a cantar realmente com as crianças cânticos espirituais, eles estão trabalhando mesmo nessa igreja. Olha como o Satanás é astuto. Primeiro ele vai querer tirar o nosso jovem e colocar onde? No mundo, lá na perdição. Segundo, vai querer tirar o nosso jovem e colocar nessas igrejas que só aprende a dançar e a pular. Só isso. Só isso. O culto deles é apagar a luz e vamos para lá, vamos, sabe?
coloca um coach lá para ensinar, para eles morrer de dar risada, meus irmãos. E eles conseguiram, Satanás conseguiu tirar um jovem da igreja que trabalhava para ficar lá pulando, daqui a pouco sentando e pulando de novo e sentando de novo. Não vai fazer mais nada para Deus a não ser pular e sentar. Essa que é a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa panela, no nosso coração. Os pais, as mães, eles precisam ver isso. Os nossos jovens também. Nossos jovens têm que ter essa consciência. Se você pensar que essa igreja tem 21 anos de idade, mas quantas almas essa igreja alcançou? E não é almas que vai buscar lá na igreja dos outros, não. Tá? São almas que são conquistadas dentro dessa igreja desde a mais tenra idade. Trabalho. Priorizamos trabalhar com quem não conhece Jesus Cristo. Veja como é importante esse foco. O hibridismo cristão, cuidado com isso. Cuidado para não ser enganado. Felizmente alguém percebeu que essas ervas eram venenosas, tá? E gritou, morte na panela, porque ele percebeu que tinha morte na panela. Eu estou dizendo, às vezes nós colocamos tantas coisas ruins na panela que já não percebemos mais que a morte está na panela. Às vezes uma pessoa, um crente, ele é tomado de tal forma com o pecado, com uma vida pecaminosa, que ele não sente mais que é uma morte na panela, que ele está tomando morte na panela. E ele vai se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais da casa do Senhor e do trabalho do Senhor. Não deixe que Satanás minta para você, iluda você. O apóstolo Paulo, não é o autor de Hebreus, né? Você consegue perceber a morte na panela, né? A palavra de Deus dizendo, o mantimento sólido é para os perfeitos. Queridos irmãos, a palavra perfeito na Bíblia, o original é maduro. Você sabia disso? O fruto, se ele está verde, ele não está maduro, não é perfeito ainda. Se ele apodreceu, passou do ponto. Mas se ele está madurinho, ele é um fruto perfeito. Tá? Então, o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando nós não conseguimos detectar mais a morte na panela, é porque a nossa mente já queimou. Então, igreja, atenção, né? Uma pequena dose de veneno pode estragar tudo que tem dentro daquela panela, né? Ah, mas o arroz que eu coloquei lá não é venenoso, né? O óleo que eu coloquei lá não é venenoso. As salsichas que eu coloquei lá não são venenosas. Mas eu vi quando alguém colocou um pouquinho de têmic lá dentro, né? Pois é. Não vai mudar nada na sopa, mas vai te matar. Acredite. Aquelas abobrinhas tornou tudo razão de morte lá dentro, né? Quando a gente defende uma doutrina falsa, porque tem algumas coisas verdadeiras, você, na verdade, está defendendo veneno. Se uma igreja não ensina que só o Senhor Jesus Cristo salva, por mais linda que ela pareça, por mais destacada que ela seja, por maior que seja em número, é uma panela cheia de veneno. Porque se não ensina que só Jesus salva, lembra da mensagem do pastor Edilson, semana passada? A Bíblia diz, meus irmãos, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E diz que o evangelho pode ser adulterado. Ele pode. Então a gente tem que conhecer as nossas deficiências. Você tem que saber que você está errado. E que tem morte nessa panela, né? Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas fracas, né? Somos pessoas cheios de deficiências. Nós temos muitos problemas, né? E mais do que isso,
nós somos pessoas que se iludem muito fácil, né? Levadas ao fracasso facilmente. A gente tem que considerar essa realidade. Tem que considerar, né? Senão você facilmente vai beber o veneno, se você não entender que você é fraco e pode ser iludido. Nem sempre, meus irmãos, a gente consegue perceber o mal, né? Como eu disse, se fosse lá um cardo, né, um espinho, não, facilmente ele ia colocar a mão, isso aqui não presta. Mas não, de jeito nenhum. O diabo sempre vem com coisas bonitas, coisas legais, boas aparências. Eu estava dizendo para a igreja ontem, lá no Jardim Morumbi, usando aquele texto de Gênesis capítulo 3. Veja lá a Eva, quando ela olha para aquela árvore. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3? Vamos comigo lá? Gênesis capítulo 3, né, e versículo... Vamos encontrar rapidamente aqui, tá? Versículo 6. Olha a visão da mulher, né? Você tem esse versículo para colocar aí? Você pode colocar se quiser, né? Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. Então, meus irmãos, ela olhou e viu que a árvore era boa para se comer e tinha uma aparência linda, maravilhosa. Se Satanás quiser atrair alguém de nós aqui para o erro, para o pecado, com certeza ele não vai mostrar o pior, né? Ele vai se transfigurar, ele realmente vai querer mostrar a coisa mais linda, mais maravilhosa. Seja uma pessoa, seja uma igreja, olha, é assim que funciona. O detalhe está que é uma pura ilusão. Por que uma pura ilusão? Vamos voltar no capítulo 2, vamos voltar aí de Gênesis capítulo 2, né? E o versículo, meus irmãos, o versículo 9. O Senhor fez brotar da terra o quê? Toda árvore agradável à vista e boa para se comer. Meus irmãos, não tinha árvore feia no jardim. Tinha? Toda, todos, né? Toda árvore era linda, era boa para se comer. Mas aí Satanás fez aquela uma parecer o quê? Mais bonita, melhor. Por quê? Porque nós passamos a enxergar o que Satanás quer que a gente enxergue. Veja. Discernir que tem morte na panela não é uma coisa muito fácil. Clame a Deus, meu Deus, me livre dessas abobrinhas malditas, né? Essas abobrinhas selvagens, essas abobrinhas assassinas que podem destruir a minha vida. Eu quero terminar, meus irmãos, nessa pergunta: existe cura quando já nos alimentamos de ervas malignas, assassinas? Existe cura? Voltemos em 2 Reis, capítulo 4. O grito é: a morte na panela. Só que eles já tinham comido. O versículo fala que eles já tinham comido. Está lá, está escrito aqui no versículo 40, né? E eles comeram, está dizendo lá, comendo eles estavam lá, meus irmãos, já com aquele veneno na barriga, essa aqui é a verdade. Então já foi, né? É por isso que eles gritaram: ai, homem de Deus, estamos envenenados, né? Estavam, é verdade, estavam. Aí, meus irmãos, o que o profeta faz? Ele escuta o clamor, versículo 41, e ele disse: trazei, pois, o quê? A farinha. E pegou a farinha e colocou aonde? Dentro da panela. Um coração que foi envenenado, iludido, enganado. Tem jeito de ser curado? Tem. Com o quê? Com farinha. Como assim a farinha? Meus irmãos,
qual que é o fruto da farinha, né? Assim, o produto da farinha. O que a gente faz com a farinha? Estamos fazendo tudo domingo de manhã para as crianças aí. O quê? O pão. Vamos para João, capítulo 6 e versículo 61. Vamos lá? João, capítulo 6. Eu acho que não é o versículo 61, tá? Vamos lá. João, capítulo 6. Eu acho que está antes disso aí, né? Versículo 35. Disse-lhes Jesus: Eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Versículo 38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida ao mundo. O profeta olha e diz: traz a farinha. E pegou a farinha, colocou aonde? Dentro da panela. A panela representa o quê? O nosso coração. Só tem um jeito de um coração ser curado, com Jesus, o pão da vida. É a cura para não somente a nossos problemas, os irmãos aqui da igreja, se enganados pelo diabo e comer daquela panela envenenada, você pode acreditar, esse pão, essa farinha, ela é colocada lá dentro, e quando nós colocamos Jesus, tudo muda, tudo muda. E aí eles puderam comer. Você pode ler aqui, né, voltando lá para o livro de 2 Reis, a palavra de Deus diz que todos comeram e não morreram, olha só, né? Livro de 2 Reis, no capítulo 4, para a gente terminar. E versículo 41. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 41. Diz aqui, lá no final, deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais morte naquela panela. Irmãos, é Cristo. Não tem jeito de resolver qualquer que seja o problema, mínimo que for, gravíssimo que for, sem Jesus Cristo. Esse pão representa Jesus e a sua palavra. A Bíblia também é esse pão, como nós falamos. E do que você vai encher o seu coração? Tem muito coração que ainda nem colocou Jesus dentro, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Na verdade, essa panela está cheia de morte ainda. Enquanto a farinha não entrar lá dentro, enquanto Cristo não entrar e não reinar nesse coração, é morte. Mas uma vez que Cristo entra, uma vez que Cristo está lá dentro, ele é jogado ali, você pode ter certeza, tudo fica limpo. Você pode comer livremente. Esse é o ensino, meus irmãos, para nós. O que nós estamos jogando dentro do nosso coração?